bem-vindo ao Desconforto Produtivo, nosso nono episódio. E hoje aqui, meu amigo, acabei já treinando uma época com ele aqui, deu uma desistida, quem sabe ele me convence aqui voltar a correr um pouquinho, que é o Eduardo Sassi. E aí, cara? Bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, aqui. cara. Obrigado por você disponibilizar um pouquinho desse tempo que você tem aí, que é bem corrido, mas para falar um pouquinho sobre você, sua vida, empreendedorismo, corrida. Sim. E vamos iniciando aqui, né? Vamos lá. Cara, falando quem que é Eduardo Sassi. Vou te falar que é até meio difícil responder isso, né? Porque tem muitas pessoas que me conhecem por vários âmbitos diferentes, né? Então eu vou tentar fazer um compilado. Eduardo Sassi é um cara que tem muita vontade de fazer muita coisa, é um cara muito ansioso, porém que é um cara que busca ser muito organizado e positivo a todo momento. Eu tenho atualmente 26 anos e, cara, sinceramente, eu acho que se eu fosse me resumir como, vamos colocar uma palavra ali, seria um cara esforçado, vamos colocar assim. 26 anos? Novinho? 26 anos, cara. Pô, com uma bagagem já grande já? Cara, graças a Deus, eu passei por várias coisas diferentes nessa vida já. Hoje em dia, consegui ter minha estabilidade já com meus 26 anos e eu acho que foi uma caminhada que eu desenhei muito atrás, que hoje em dia eu tô colhendo esses frutos, de pouquinho em pouquinho, mas tô colhendo os frutos já. Então é uma longa caminhada. Você é de São Roque mesmo? Cara, não, eu sou de São Paulo, eu vim para São Roque em 2010. Eu vim morar aqui, eu tinha 12 anos mais ou menos, vim com a minha família. Acabou que eu vim para cá por conta da minha irmã. Minha irmã conheceu uma amiga aqui na cidade e aí a minha mãe se apaixonou pela cidade e acabamos mudando, né? Acabou que foi uma mudança que eu no momento não queria muito, era bem novo, não tinha muita opção, acabei vindo. E me descobri aqui, cara. São Roque é uma cidade que abraça muito quem vem de fora, então pra mim foi maravilhoso. Eu vim de São Paulo capital, Zona Sul ali, então morava em condomínio e tal, e vim pra cá. Poder andar de bicicleta, de skate, futebol, fazia aula de música, tudo por conta própria de bicicleta. Cara, em São Paulo... A princípio deve ser difícil, né? Porque cara, assim, você tá numa cidade grande para vir pro interior, mas é uma cidade pacata. Sim. Perto da capital, né? Com certeza. Quando você é jovem, você acaba enxergando São Roque como uma cidade meio que de velho, digamos assim. Porque você não tem muita opção. Só que, cara, eu me enchia de coisa. Eu fazia aula de música na Brasetal. Tinha Projeto Guri, não sei nem se ainda tem, inclusive. Projeto Guri é um projeto da prefeitura, que é gratuito. Então você se inscreve e faz o que você quiser fazer lá, que tem vários tipos de música diferentes. Então eu fiz percussão, toquei na orquestra lá até. E olha isso, só. 12 com 13 anos, cara. Além disso, eu fazia aula de futebol. Inclusive, teve um período que eu treinei no Grêmio, no Furnas e no Paulistano ao mesmo tempo. Isso que eu gostava de esporte mesmo. Eu gostava pra caramba. Então, assim, e tudo isso, bicicleta, andava de long pra cima e pra baixo, de skate, sabe? E, cara, minha vida era meio que nas ruas de São Roque. Então, acabou que eu conheci muita gente. E, pô, estudava no ângulo, que era bem no centro. Então, eu tinha muito contato com muita gente e isso já era parte de mim. Só que eu não sabia disso em São Paulo ainda. Em São Paulo era só condomínio, escola, condomínio. E aí, a adolescência aqui, cara, outra realidade. No começo foi meio que um choque. Depois eu acostumei e ficou de boa. E fui nisso até os 17. Aí... Você que é parte de esportes, essas coisas, você acha que São Roque é uma cidade bem esportiva? Assim, eu vejo pessoas que vêm de fora falando assim, nossa, na minha cidade não tem tanta gente correndo, andando de bicicleta. Então você que já vem logo novo pra cá e teve várias experiências, o que você acha de São Roque? Cara, tá aí, eu acho que São Roque é uma cidade que tem muita influência no esporte, mas acho que porque, talvez... Posso estar errado, mas para mim faz parte do São Roquense a ideia de estar reunindo para fazer alguma coisa. Porque aqui você tem ali o ginásio da Expo, você tem o Quintinão, é mais próximo, sabe? Em São Paulo, pô, você quer num campo de futebol, é Morumbi, é Pacaembu e tal. Mas é tudo muito particular, muito privado, digamos assim. Aqui você quer correr, você vai no Quintinão, entende? Tem muito grupo da cidade que faz as coisas mesmo. Então, é muito mais comum você conhecer alguém que faz alguma coisa já, que treina funcional, que faz uma academia, que faz um crossfit, alguma coisa. Então, eu acredito que, socialmente falando, São Roque tem muita influência no meio do esporte, então é muito mais fácil você ter... Se você não conhecer alguém que treina, cara, você conhece pouca gente, entendeu? Então, se você ainda não conhecer ninguém que tá fazendo nada, é muito mais fácil você... Putz, vou treinar em tal lugar, e o pessoal te receber muito bem porque você está treinando em um lugar novo, sabe? Então, eu acredito que São Roque é uma cidade que você encontra muito mais fácil o viés esportivo do que em São Paulo. São Paulo tem muita gente, mas assim, proporcionalmente falando, pô, tem muito mais gente em São Paulo que não treina do que treina. Em São Roque,
a princípio é meio que o oposto. Você encontra muita gente que faz alguma coisa, seja caminhada, hidroginástica, seja, sei lá, musculação, alguma coisa o pessoal que faz. Então, eu acho que São Roque tem muito mais essa veia esportiva, muito mais definida, digamos assim, muito mais presente, sabe? Eu enxergo essa diferença. Agora, se sempre foi assim, é difícil de falar, mas agora eu tô vendo muito mais. Mas até fala assim com relação sei lá, outras cidades do interior, sim, não como sim, capital, com certeza, né? com certeza. Assim, vou te falar, porque eu tenho esse negócio de visitar alguns lugares. Cara, São Roque, você percebe que faz parte, às vezes, da cultura você ter gente na marginal correndo. E, cara, assim, vou te falar pela experiência que eu tive em outros lugares. Em Sorocaba, você vê gente treinando, mas não tanta gente que nem aqui. Entende? Nas avenidas principais você não vê tanta gente, até porque é muito grande. E cidade de interior mesmo, eu visitei Minas Gerais, várias cidades, isso não acontece, cara. Não acontece, né? É outro contexto, entende? Então, eu acredito que faz parte mesmo de São Roque, talvez, sabe? Ou cidade pequena também. Talvez. Até recentemente fui para Chapada dos Veadeiros, em Goiás, e lá tem bastante também gente. Uma cidade bem pequenininha, teoricamente, né? Sim. De expansão de território é grande até. Mas muita gente caminhando, muita gente correndo, muita gente de bike. Cara, e as cachoeiras, óbvio. Vou te falar que assim, pode ser que eu esteja errado nesse momento, mas eu acho que pós-pandemia, cara, o que deu de grau no pessoal olhando assim, putz, a saúde é importante, preciso me cuidar. Eu acho que deu um estalo na galera pós-pandemia ali, que cresceu muito o número de gente na musculação, em esportes como um geral. E aí, assim, como eu falei, pode ser que esteja errado, mas eu percebi esse aumento, cara, muito forte. E aí, assim, é uma situação que veio se moldando com o passar dos anos. Então eu vejo que cada ano tem um esporte que entra nessa onda, digamos assim, como esse ano agora surgiu esse Hyrox que está chegando agora. Ano passado teve corrida, no anterior acho que CrossFit talvez, e na pandemia teve bike de estrada. Quantas pessoas não compraram uma bike e foram pedalar por aí porque era o que dava para fazer? Bom, eu já pedalava, né? Então, mas que eu tava lá no meio deles, ali no meio da estrada de terra, longe de todo mundo, eu tava. É isso, entendeu? Então eu acho que assim, o esporte ele sempre esteve ali. E aí, após a pandemia, o pessoal começou a falar, acho que realmente se eu me cuidar vai ser bom. E aí as coisas começaram a fermentar um pouco mais, entendeu? Entendi. Eu acredito que foi meio que esse caminho. Eu gosto de pensar assim, porque sinal de que a crescente continua, só muda um pouco a cara e o esporte. Realmente, até na pandemia, eu que sempre gostei de esporte, desde criança, né? Hoje já tô com uma certa idade, quase uns 20 anos a mais que você. Não, detalhe, isso tem detalhe. Mas eu quase estava entrando em depressão se não fizesse alguma coisa, ficar trancado dentro. Eu moro em apartamento, né? Então, trancado lá, sem poder fazer esporte, falei assim, não, eu vou pegar minha bicicleta e realmente eu vou... Melhor isso coisa. quando eu não pegava a cordinha do CrossFit e descia na garagem lá e ficava pulando corda, né? O importante é se mexer, cara. Na pandemia, mesmo esquema. E assim, eu estive na faculdade e vim pra cá pós-pandemia de novo, né? E o que eu fazia, eu gostava de sair ali pra cima do bairro do Suíça, e lá tem uma estrada de terra que dá em Mairink. Ficava lá. Tinha ninguém, era eu e Deus, aquele que no projetinho ali ficava lá. E aí, bom, como eu tava longe de todo mundo, eu sem máscara mesmo, vamos respirar, sabe? E cada um encontrou sua forma de se mexer. Tinha gente que fazia dentro de casa mesmo, fazia funcional em casa. Eu lembro que tiveram academias que alugaram peso e máquinas pro pessoal ter em casa também. Então, foi um período de se ajustar, né? Mas todo mundo encontrou seu jeito de se mexer, isso que importa, eu acho. Com certeza. E daí falando um pouco até, então, com relação ao esporte, o que já desde o início que você sempre acabou falando que fez algum tipo de esporte. Foi isso que te levou a fazer educação física? Como foi essa parte de estudo seu, né? Vamos dizer assim. Cara, eu vou te falar que assim, minha trajetória com educação física nem sempre foi maravilhosa, porque acho que assim como outras pessoas também, na época de escola, acabou tendo educação física mais como, futebol, queimada, não sei o quê. Então, na minha cabeça, educação física, até o terceiro ano, era uma coisa, tipo assim, pequenininha, sabe? Eu via como só, aquilo lá que tem na escola. E aí, no primeiro ano, eu queria fazer arquitetura, cara. Eu cheguei a cursar, fazer AutoCAD no primeiro ano de ensino médio e comecei a estudar um pouco mais. Fiz curso de programação de jogos até, mas sabe quando você não sente que é muito natural o negócio? Eu pensei, acho que não é muito arquitetura. Aí no segundo ano acabei sendo convencido por uns amigos e tal. Você não pensa em engenharia civil? Vai fazer. Civil é legal, dá dinheiro e tal. Falei, arquitetura, civil e tal. Comecei a estudar um pouco mais, fui dar uma olhada e tal. Terceiro ano eu falei, não é isso que eu quero não, cara. Nessa época eu tava pensando mais no futebol também. Nesse período que eu comentei que eu treinei em 3 lugares ao mesmo tempo, meu foco era tentar ser jogador de alguma forma. Cheguei a ser aprovado, inclusive, para poder fazer faculdade fora, com bolsa no futebol.
E aí, cara, terceiro ano eu falei, putz, não vai dar, tive uma lesão e falei, ok, então acho que é o momento de eu pensar talvez em trabalhar com futebol. E aí que meu pai comentou, ó, se você não percebeu ainda, para trabalhar com futebol, você tem que fazer educação física. Eu falei, pô, então é isso que eu vou fazer. Comecei a buscar educação física por isso. Eu quero trabalhar com isso, vou ir atrás de uma faculdade que eu posso me formar e tal, e vamos embora. E aí acabou que eu fui para educação física meio que porque eu queria o futebol. Mas começou de um jeito, acabou de outro. Totalmente diferente. Totalmente longe, cara. E você estudou por onde? Você foi em escola cara, eu fiz parte física ou como foi essa parte sua aí? Cara, então, eu aqui com relação à escola, você disse? Isso, eu fiz faculdade. ângulo aqui e faculdade eu fiz o UFV, Federal de Viçosa. Minha trajetória para UFV também foi outra coisa conturbada. Eu queria fazer o Unesp, cara. Minha irmã tinha feito o Unesp, eu falei, cara, lá é maravilhoso aquele lugar. Então era ou Unesp ou UFPR. Eram os dois lugares que eu tinha, assim, como alvo, sabe? E aí, bom, minha irmã tinha feito Unesp, era o meu objetivo, eu pensei, quero fazer, me inscrevi. Só que, pô, com 17 anos, eu não tinha meu próprio dinheiro ainda. Falei, ó, pai, tá aqui, eu preciso que você pague pra mim lá pra poder fazer o Unesp. E enquanto isso, eu tô com o Enem pago, vou fazer meu Enem. E aí, quando sair ali pelo Enem, eu tento passar pra UFPR se der. E senão, eu vou fazer o Unesp, que é meu foco. Primeira, segunda fase, pensando nisso, né? Sim. Tinha que ler alguns livros e coisa e tal. E aí, beleza, dei na mão do meu pai, fui estudar para fazer o Enem. Chegou a época do Enem, fiz fase 1, fase 2, mas assim, com minhas estratégias, pensei em como fazer o Enem do jeito certo, mas nunca nem tinha feito um simulado do Enem. Nunca tinha passado nem perto disso. Sim. E aí, quando chegou o momento da Unesp, chegou acho que na mesma semana da prova, eu falei, pô, não recebi nenhum e-mail até agora da Unesp, o que aconteceu, né? E eu mandei pro meu pai, falei, aqui, deu tudo certo, não recebi nenhuma confirmação. Ele falou, puta, não paguei, cara. Aí eu falei, tá de sacanagem com a minha cara. Ele falou, puta, não paguei, desculpa, tal. Eu falei, não, agora não tem que fazer, eu já tinha feito o Enem. Só que eu fiz o Enem sem nenhum peso na consciência. Tipo assim, só por fazer, porque o meu foco era outro, sabe? Sim. Então assim, pô, chegou na época, era um final de semana só o Enem, agora acho que são 2 semanas. Então eu fiz no sábado uma prova, tudo menos português, matemática e redação. E no domingo era só isso. E, cara, eu fiz a minha redação, assim, tinha uma estratégia e tal, mas eu fiz com tanto tempo, tão rápido, com tanto tempo de sobra, que eu pude depois revisar a prova como um dicionário, pra ver se eu achava as palavras digitadas, pra ver se eu tinha um acento na palavra que eu tinha dúvida ou não. Então, tipo assim, eu fiz muito tranquilo. E, bom, graças a Deus, quando saiu o resultado, eu tinha feito 940 na redação e 580 na prova. Olha. Tipo assim, uma nota que jamais imaginaria. Sim. Só que aí, com isso, acabou que deu pra passar na UFV e na UFPR. Só que eu passei na UFV na primeira chamada, na UFPR na segunda. E aí eu tive que abrir mão do meu sonho da UFPR, porque eu tinha passado primeiro na UFV e já tinha feito minha inscrição. Então eu fui para lá no canto de Minas Gerais, lá escondido para estudar. Olha e, isso. Cara, assim, eu falo que hoje em dia eu enxergo que foi a coisa mais positiva da minha vida. De verdade, é aquele negócio, a gente não entende os caminhos de Deus pra gente, né? Mas vou te falar que ir para lá foi o que me deu essa abertura para trabalhar com o que eu trabalho hoje, para me mostrar os caminhos que eu sigo hoje, para me forjar o homem que eu sou hoje. Fui para lá com 17 anos, entende? Com 17 anos... Que era mais ou menos? Cara, isso lembra? Era 2016, primeiro ano de faculdade. E você se formou mais ou menos? Oficialmente eu acabei em 21, quando eu já estava aqui, por conta da pandemia. E eu peguei um período brasileiro que a gente teve o impeachment da Dilma no meio. Sim. E federal, cara, para, entendeu? Deu, para, entendeu? Então, acabou que eu peguei um período meio conturbado. Foi pandemia, foi impeachment da Dilma, aí tinha greve de servidor público. Então, isso foi atrasando meu curso um pouco mais. E eu fiz só bacharel em educação física, eu não fiz licenciatura. Entendeu? E aí acabou, falei, não aguento mais Minas Gerais, quero voltar pra cá. Sim. E aí foi quando eu comecei a escrever minha história de novo aqui em São Roque, né? Foi um caminho meio conturbado. E você fez alguma especialização nessa... Cara... Turma, lógico, se formou em educação física, mas você fez... Porque assim, hoje você é bem conhecido na área de corrida, né? Isso, na parte da corrida. Cara, assim, acabou que pós-faculdade eu fiz vários cursos extras. Por quê? Na pandemia também eu não fiquei parado. Eu usei para estudar um pouco mais, para treinar um pouco mais. Até mesmo na parte do pré-pandemia, ali 2019 e tal, eu já estava estudando, fazendo cursos extras. Por quê? Uma coisa que eu percebo é que a faculdade ela é bem básica para todo mundo. Então você vai, tem várias disciplinas, tem várias coisas, mas que para todo mundo tá ali é a mesma coisa. Entendeu? Então eu comecei a me especializar um pouco a mais durante a própria faculdade, fazendo curso de liberação miofascial, fui fazer a parte de massoterapia, fui estudar um pouco mais porque o meu hobby dentro da faculdade, onde eu me descobri mesmo, foi na anatomia. Então, cara, pra mim a anatomia era um fascínio. Eu via aquelas aulas com cadáver, com coisa assim, eu achava maravilhoso, entendeu? Então, era fascinante. Cara, e aí, Edu, você gosta disso também? Ver cadáver? Olha, não todo dia, assim.
Então, todo dia não precisa, né? Cara, mas eu gostava muito, porque na minha cabeça tudo fazia muito sentido. O corpo humano é uma máquina muito perfeita. Então eu comecei a ver aquilo e entender, putz, isso aqui faz isso e faz sentido porque isso aqui é preso naquilo e esse sistema funciona perfeitamente e ninguém teve que ensinar isso a funcionar. Entendeu? Então, para mim era fascinante. E aí, a partir desse momento, Anatomia 1, isso foi em 2017. Cara, dali pra frente foi só... Comecei a estudar cada vez mais. Cara, eu pegava, na hora de estudar anatomia, eu desenhava músculo e botava na parede da sala de casa, assim, os desenhos. Aí, ó, tá vendo? Cara, pra mim era maluco. E aí, quando eu entrei em fisiologia, que era pegar a anatomia e aplicar isso, fisiologia, biomecânica, cara, minha cabeça começou a implodir, então eu gostava muito disso. Era assim, o que eu era bom em fisiologia, eu era horrível em história e educação física. Nossa, era tipo assim, 2 extremos. Então, assim, pra mim era um fascínio. E na pandemia eu tive esse tempo mais disponível para investir ainda mais no que eu gostava. E aí, poder aplicar a parte do conhecimento de anatomia, fisiologia, no esporte, que é o meu hobby, que é entender a biomecânica do movimento e da corrida, me fez conseguir entender como otimizar isso. E aí, cursos extras, cursos até online mesmo, a gente consegue pegar uma base legal. Uma vez que você pegou a prática, às vezes o online te dá um gancho a mais, te dá um entendimento a mais. Isso é muito bom. E aí, cara, além de parte de cursos, a gente também acaba pegando conhecimento de frequentar workshop, de conhecer pessoa que está na área, de conversar com professores e mestres da área. Então, você começa a ganhar conhecimento não só por curso e graduação, mas por contatos também, né? E aí, cara, o conhecimento da anatomia que eu peguei na educação física me fez trilhar esse caminho todo até onde eu tô agora, entendeu? E eu continuo estudando até hoje, não paro de estudar, não tem como. O que te levou à corrida? Cara, oficialmente falando... Eu te conhecia na parte da corrida, sim, né? Todo mundo falava, poxa, procura lá o Edu lá que ele vai te ensinar a correr. Não, corre com saco. Confesso. Cara, acho que não sou bom na corrida. Que é isso, pô. A corrida eu falo que é uma questão de constância. Né? Pra mim, a corrida é higiene mental, né? É o momento que eu paro pra não pensar em nada. Eu nem recebo notificação no celular. É o momento que eu tô ali focado em correr mesmo. E a corrida eu comecei com ela em 2016. Eu tenho um amigo meu que é o Imada, ele corre há muito tempo e ele já corria naquela época, ele estava começando e tal, ele falou, cara, eu tô a fim de correr, vamos correr junto. Eu falei, tô fazendo nada, vamos embora. Eu tava na faculdade, quando eu vinha pra cá correr com ele, quando eu tava lá eu corria sozinho. Então assim, acabou que foi uma ideia de ser bom em alguma coisa que depende só do meu esforço. Entendi. Sabe? Então no começo foi mais pela disciplina do que pelo gostar do negócio. Porque a verdade é que o começo é difícil, ninguém gosta, adora o começo. Mas você fala que tipo, nossa, sua cabeça fica ali tranquila, tudo. Só depois você acostuma. A minha fica ali, preciso chegar até aquele lugar, preciso ali. Mas depois daquilo ali tem mais 1 quilômetro. Poxa, eu precisava tentar mudar esse mindset meu aqui porque tá feio, cara. Cara, o começo é duro. O começo é duro. Canelite. Tá doendo isso aqui. Tá doendo aquilo ali. Não vai chegar nunca. Poxa, tem pace, tem isso, tem aquilo. A gente fala que é complicado isso. É tanta luz que acende no painel que você nem sabe pra qual que você olha. Então, assim, acaba que é um negócio diferente. É um esporte que te faz duvidar de si mesmo muitas vezes. Fala, putz, será que eu consigo? E aí você fala, não consigo, vai. E até comentei isso ontem com o pessoal. Cara, a corrida é um momento que você tem que ficar se convencendo que você consegue, cada vez mais. Só que no começo isso acontece com uma frequência muito grande. Você realmente acha que você não consegue. Começa a doer do lado, dói o joelho, dói o tornozelo, dói tudo. Você fala, não é possível, não nasci pra isso. Isso foi pra você também? Cara, com certeza. Nossa, você acha que foi um dos maiores desafios seu, assim, nessa parte da corrida? Cara, eu acho que sim, mas é porque... Edu. Eu acho que é porque, assim, eu sempre tive um problema com competitividade. Muita gente fala assim, é coisa boa, pra mim é um problema. Por quê? Porque eu perco as estribeiras da competitividade. Eu quero ir até onde dá, assim, ó. Tanto que com 14 anos eu tive uma lesão de menisco. E isso foi o que me fez realmente sair do futebol. Eu lesionei meu joelho com 14 anos. Que criança que faz isso, Nossa entendeu? Senhora, mas por quê? Ali foi o momento que eu falei, ok, não vai dar, vamos ter que mudar de rota. E, cara, a corrida, até então, era uma coisa que o médico falou pra mim que não era possível eu fazer, eu tinha que operar. Entendeu? Então, pra mim, a ideia de começar a correr, bem no princípio, era dolorido o joelho, tinha que usar joelheira o tempo todo, doía minha lombar e ficou doendo por muito tempo minha lombar, eu corri muito tempo com dor. Então, assim, foi um processo de construir essa mentalidade de que, mesmo com a dor, dá pra fazer. É só entender de onde ela tá vindo e como que eu posso tratar ela, de certa forma. Por quê? Eu queria correr, minha vontade estava ali. E aí eu ia sentir dor toda vez que eu ia correr. Não é possível, tem que ter alguma coisa que eu possa fazer. E aí foi quando eu comecei a ir, pegando um pouquinho da ideia de que a força de vontade ela tá aqui por um motivo e eu consigo fazer alguma coisa, que na faculdade eu falei, não, eu descobri então que eu consigo compensar o meu corpo e fazer ele funcionar sem ter dor. E aí, cara, hoje em dia eu trilhei o caminho que eu tô, hoje em dia que eu trabalho, através disso, através dessa mudança de mindset que eu fui construindo no longo da vida, sabe? Então, assim, a corrida ela veio para mim como
Aí um desafio que um amigo meu me propôs, né, para fazer, e com o passar do tempo virou um desafio pessoal. Virou uma coisa muito pessoal do tipo, pô, eu tenho que sair hoje de manhã, eu tenho que sair para correr agora, porque sim, porque se não for agora, cara, eu vou perder pra minha cabeça, sabe? Hoje em dia eu corro de madrugada. É o momento que eu tenho para poder correr. Essa semana, por exemplo, eu voltei a correr de madrugada, eu e o Matias, que trabalha comigo. Sim. A gente saiu para correr, era 4h50 da manhã, a gente estava junto para correr. Você acorda então em torno de umas 3h30? Cara, depende bastante. Tem dias que para poder correr assim, eu acordo umas 4 horas ali, tomo um cafezinho bem básico, malemar e vou correr. Porque é um momento que não tem ninguém na rua, não tem nem sol ainda, então é maravilhoso. Então, vou te falar que tá verão, né? Então. Deixa chegar o inverno. Mas, cara... Ou na época de inverno você já fazia isso também? Cara, eu vou te falar que pra mim o clima ele pouco importa. É? Juro pra você. Tanto que no meu Instagram tem até um momento que eu fui viajar pra Inglaterra, isso foi no ano passado. Cara, correndo a 1 grau na rua. 1 grau, torando, frio você e eu de coloca na luva. cabeça, preciso levantar, cara, pronto, você não deixa a mente, né? Como você sempre gosta de falar, e você não deixa fazer isso com você. Tem uma frase que o pessoal da corrida usa muito, que é, você nunca se arrepende depois que você já foi. Depois que você acabou, é verdade. Cara, você não se arrepende. o começo você fala assim, putz, é difícil pra caramba, não tô afim de fazer, não tô afim de ir, vai estar frio, vai doer. Cara, depois que você acaba, você fala, putz, ainda bem que eu fui. Até com chuva? Cara, com chuva é melhor ainda. É mesmo? Teve umas... Agora faz 3 semanas mais ou menos, eu combinei pra sair com o pessoal do Grêmio. Eles iam correr. Vamos lá, é 5 km de leve. Eu falei, pô, 5 km de leve dá pra ir. Beleza. Chegou lá, pô, acho que 5 é pouco, vamos fazer 10. Aí, galera, vamos, e eu no meio. Putz. não tava com a cabeça pra isso, mas vamos embora. Cara, mas caiu uma chuva. Na hora que ele falou, vambora, vamos. A água caindo assim, ó. Mas assim, aquela tempestade você consegue ver um palmo na frente. Cara, bizarro. E aí eu falei, não, vamos lá. E os 5 km leve virou 10 km com subida da Brasital, com chuva, e eu lá correndo com o pessoal, tipo, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Mas quando você tá no meio de um trajeto, chover, tudo bem. Né? O problema é começar com chuva. Sair de casa com chuva, você faz isso também ou não? Faço também, cara. Faz, cara. Mas é porque... gostar mesmo. Então, mas esse que é o negócio. Uma vez que você coloca na cabeça que você vai... Eu, por exemplo, só decido que eu não vou depois que eu botei o tênis. Isso é um fato. Eu não tenho essa de, eu não vou. Eu coloco o tênis. Se depois estou com o tênis, eu corro e falo, não, realmente não vou, aí é outra história. Mas geralmente, depois que coloquei o tênis, aí eu vou embora. Já vai. Também já está pronto. Exatamente, saiu da cama essa questão. toda. Já fiz tudo, já tomei, às vezes, o gel para poder começar. Já fiz o ritual de preparo. Pô, não vou agora? Eu vou, depois eu me viro o que acontecer, entendeu? É basicamente isso. Porque tem corrida que você vai sair para correr, vai ser prova de domingo, pô, vai estar chovendo. Tem dias que vai estar um sol do caramba. Eu fui correr em Santos uma vez, estava 33 graus, 7 horas da manhã. Ô, louco. Quem corre num clima desse? É que ir pra Bahia lá, 40 graus, imagina. Cara, entendeu? Só que aí, imagina, como é que eu vou estar pronto para uma prova dessa se eu nunca treino num ambiente desse? Se eu só treino de madrugada quando tá confortável, tem que correr quando tá no desconforto também. Sim. Entendeu? Não adianta. Por isso que o nosso nome aqui é desconforto. Exatamente. Porque se você correr só no confortável, chega uma hora que você fica, não, beleza, correr é de boa, quando tá um clima legal, quando não tá chovendo, quando tá de... Cara, às vezes tem que correr com um desconforto constante ali. Por quê? Faz parte do processo, faz parte. É que nem eu querer correr só na reta. Aí tá numa prova lá, tem uma subida, eu faço o quê? Entendeu? Então, eu tenho que estar pronto. Não adianta. Você já fez corrida de montanha ou não? Cara, eu fiz só por diversão. Não fiz uma prova ainda de montanha, porque, assim, tenho curiosidade de fazer, tenho vontade de fazer, mas eu me aventuro mais em treinar em trilha. Porque eu acho que, como eu falei, meu lado competitivo vai me fazer, cara, virar o pé, meu joelho vai voltar a incomodar. Então, ainda não tô com esse preparo. Atualmente, eu corro com o Djalma aqui em São Roque. Ele, cara, é muito puxado pro lado de corrida de montanha. O filho dele também corre montanha e coisa e tal. Então, assim, ele tem essa veia que fala, e se você fizer uma trilha, hein? O que será que acontece? Tem uma agora, né? Tem, cara. Vai ter agora no Sabuó, em março? Vai ter, cara. Tem que você podia ir, né? Cara, às vezes é questão de preparação. Vamos incentivar ele aqui no desconforto? Às vezes. Ele acha que é desconforto. Só preciso comprar todo o material, às vezes funciona. É 5 km, pô. Aí é só subir. Então dá pra ir. Cara, o negócio é que assim, querendo ou não. Coitado de mim, né? Então vamos junto. Não, mas se eu vou, você vai também daí. Poxa, aí eu vou ficar assim, eu vou ter que subir aquela montanha? Eu consigo chegar à esquina? E essa terra? Não, inclusive, toda segunda-feira a gente faz grupo de corrida na cultura física. Toda segunda, 7h15, inclusive, quem quiser participar. O que acontece? A gente tem um combinado lá. Não tem nenhuma subida que você sobe caminhando. Toda subida é correndo. Não importa, você pode estar morrendo. Lá em cima você pode andar. Até lá você corre. É nosso combinado. Então, assim, a Aline até aqui não deixa eu mentir. Assim, Você também corre? Não tem. Não tem essa ideia de você andar na subida. Subida você corre. Você não precisa acelerar. Você mantém. Aí você vai lá e leva o pessoal na Rua Bahia.
basicamente. Porra, assim, tá legal. Primeiro dia dela, ela fala assim, vamos subir uma lá em cima assim, você descansa. A ideia é, ó, se você quer correr, beleza, você vai passar pelo desconforto. A subida, ela acelera o processo, você ganhar essa capacidade cardiorrespiratória. Então, cara, corre, não precisa acelerar. Trotezinho, mantém o ritmo. Só que você tem que entender o que está acontecendo com o seu corpo. A corrida não tem a ver com você botar o tênis e sair acelerando. Não é isso, não é um carro de arrancada que você vai pegar. A ideia é você conseguir treinar para chegar ao ponto de botar na quinta marcha e deixar o carro rodando. E é por isso que eu gosto de correr. Porque chega um momento que você está praticando tanto que você consegue chegar a esse ponto. E você põe na quinta marcha, está na estrada ali, ó. Você fica só curtindo o ambiente, a cabeça desliga da ideia de estar correndo. Então o esforço reduz muito. Seu coração fica no nível ok. Então, cara, é um ambiente que você está curtindo o processo. Só que até chegar lá, você tem que forjar toda uma base para você construir esse piloto automático, vamos colocar assim. Porque assim, não é só você sair acelerando. A corrida tem a ver com você entender o que está acontecendo e saber o que fazer. Eu costumo falar que é o seguinte, é igual um painel cheio de botões. Você tem que saber em que momento você tem que apertar cada botão. Porque senão você está com um carro gigantesco, novo, cara, do ano, top, mas você não sabe o que fazer. Ah, tô louco, o que eu aperto, o que eu tenho que fazer? Cara, você tem que saber qual botão apertar e em que momento. E esse é o negócio. Exemplo, fui correr em Curitiba, final do ano passado, 21 km, meia maratona. Cara, veio, acho que foram umas 20 pessoas de São Roque, 20 e poucas pessoas de São Roque. E assim, pra mim, eu falo que assim, pra mim 21 é a distância ideal. Eu tenho vontade de fazer 42? Tenho. Ainda não sou maratonista, mas, cara, também não tô com pressa, entende? Tem e tempo. aí fui lá para fazer os 21, mas por conta do que aconteceu na parte do meu trabalho, eu fiz uma mudança na empresa e tal, eu fiquei quase 3 meses sem treinar do jeito certo. Correndo uma vez por semana, 2 e tal, porque era o que dava. O trabalho acaba sendo prioridade, né? Então eu cheguei lá meio com a cabeça aqui, pô, vou fazer o melhor que eu tenho para fazer, o melhor que eu consigo fazer, mas sem pegar o recorde pessoal ali. E vou me esforçar. Não olhei nem o mapa da prova, geralmente eu olho qual trajeto, eu não sabia nem o que ia acontecer. Sim. E aí o Jean, amigo meu, falou, ó, lá no quilômetro 18 tem uma subida que é igualzinha do Flórida. Falei, putz, do Flórida, aquela subidona, porrada, pesada, né? Fui, cara, e assim, começou a subida, aí você põe joelho e tal, sobe um pouco mais o joelho, pisa mais com a ponta do pé, usa a técnica que você tem. E aí, fui nessa e tal, acabou de subir, começou a descer, eu falei, gente, será que era só aquilo lá? E o pessoal, nossa, foi pesado, né? Eu falei, cara, eu não percebi. Mas é porque assim, não é que não foi difícil foi. Lógico. Mas eu esperava muito mais. E aí a ideia de botar a técnica muito mais presente na minha cabeça do que só o putz, estou sofrendo, tá difícil e tal, fez eu passar muito mais fácil pela corrida. Então assim, acabou que eu fiz 21 km com um ritmo de 4,50 durante os 21. Então um pace médio de 4,50 ali. Nossa, cara, é um ritmo forte, sabe? Bem forte. Então, pra mim que vai no 7. Cara, vai no 7. Na descida pega 6. Cara, e assim, corri sem olhar relógio, é o que eu faço. Eu nunca olho o relógio, eu não sei qual o pace que eu tô correndo. O pessoal fala, quanto você vai fazer o pace? Cara, Deus que decide, eu só vou, entendeu? É importante o pace? Cara, ele é importante como marcador para você. Muita gente se compara a partir disso. E eu falo que é extremamente errado isso. Você se colocar como parâmetro, digamos assim, putz, meu pace é tanto, se você corre mais devagar do que eu tô correndo, você é ruim. Cara, é completamente errado. Porque cada um tem a sua rotina, cada um tem o seu dia a dia, cada um tem um desgaste, cada um tem um tamanho, cada um tem um peso. Como é que eu vou comparar o que eu tô fazendo com o que outra pessoa tá fazendo? Eu tô correndo desde 2016, mas tem gente que começou a correr semana passada. Aí olha pro meu pace e fala, nossa, você tem um pace bom, né? Eu falei, cara, não é que o pace é bom, mas ele foi construído ao longo do tempo. Então assim, não corri sempre nesse pace. Quando eu comecei era 6h30 e eu morria para fazer. E tudo bem também, eu acho que é o tempo, você tem que forjar isso, entende? Então eu falo, não usa o seu pace como um marco para você, se você está bem ou se está mal, se você está correndo bem, se está correndo fraco. Não usa. O pace é tipo um velocímetro. Você não pode pegar um Fusca e comparar com uma Ferrari, digamos assim, e falar, não, meu Fusca é muito ruim. Cara, porque você está fazendo seu Fusca é maravilhoso. Se ele vai do ponto A ao ponto B, tá ótimo. Agora, você quer performar, você quer realmente pegar troféu e tal, a gente tem que melhorar o seu pace. Mas também não vai ser amanhã. É uma questão de forjar isso com o passar do tempo. Eu falo isso pro pessoal lá na planilha. Não adianta você começar hoje e pensar que, putz, eu quero pegar um troféu. Pô, isso é super viável, mas amanhã você não vai pegar, infelizmente, porque tem gente que está nessa caminhada há muito mais tempo. Então, vamos devagar, vamos trabalhar com os detalhes ali, melhorar a técnica, melhorar o que você está fazendo para evitar canelite, evitar outras coisas. Quer dizer que não vai acontecer? Não, mas vamos evitar. Vamos trabalhar de pouquinho em pouquinho e construir essa base. Uma vez que ela estiver bem sólida, assim, firme, a gente pensa em melhorar pace, treino de tiro, VO2 e coisas assim. Mas no começo vamos fazer o básico bem feito. Vamos ensinar para o seu corpo o que você tem que fazer, o que você quer que ele faça, vamos colocar assim. Que aí daqui a pouco você começa a render um pouco melhor. Até eu acho que um ponto, né, que o primeiro passo que a pessoa, para começar a correr, ela
acho que é até um pouco errado. Em vez dela procurar um profissional, né? Vai lá e compra com o tênis mais caro. Sim. É ele que vai, tipo, como se fosse um skate é a que mágica, vai te levar, né? Não vai, né? Não adianta. E não é isso, né? Cara, com certeza não. Vou falar que assim, o tênis ele ajuda. O pessoal fala assim, nossa, tênis de placa tal, quero pegar um tênis de placa. Cara, o tênis de placa é assim, é uma coisa que ajuda, mas assim, ele salva você de uma canelite? Não. Ele, inclusive, pode te dar mais facilidade, tá? Porque assim, o que acontece? O tênis, ele foi feito para te projetar para frente. Ponto, é isso que ele faz. Tem alguns que tem um formato um pouco melhor? Tem. Tem alguns que fazem ter uma impulsão melhor. Geralmente de placa é legal. Hoje em dia tem placa de carbono, placa de vidro, placa de, cara, grafeno, tem muitas coisas diferentes. Mas um tênis basiquinho para começar tá ótimo. Um tênis, um que eu sempre recomendo, Corre 3, Corre 4 da Olímpico, são tênis maravilhosos para você começar tendo um amortecimento legal, tendo uma impulsão legal, tendo um formato que não vai incomodar o pé. Ele também é muito pesado, ele é bem leve, inclusive. Então, é um tênis que, assim, é nota 6 ali em tudo. 6, 7 em tudo. O pessoal costuma até falar que é um pau para toda obra. Agora, você precisa de um tênis de R$900? Não, até porque vai que você começa a correr agora e não se encaixa no esporte. Não é porque você está correndo que você vai gostar. Você gastou uma grana à toa, entendeu? Então, assim, pega um tênis mais em conta. Claro que tem uns que são melhores e outros são piores dentro da faixa que você vai gastar. Então, assim, eu geralmente falo, ó, R$500, você pega um Corre 3. Não é de graça, mas se você parcelar em 10 vezes não dói. Sim, entendeu? Lógico, 10 de 50, alguma coisa assim. Então, né? Aí você vai já, consegue começar a correr. Um tênis legal que roda ali uns 600 km muito bem, 500, 600 km muito bem. Pô, dá pra você descobrir se você curte correr ou não 600 km, entendeu? Lógico. E aí, pô, uma vez que você tá correndo, você curtiu o processo, aí você pensa, pô, então eu sinto que eu gosto de fazer a prova mais curta, gosto de fazer 5 km, que é mais forte, mais paulada, gosto de fazer uma prova mais longa, 21 e tal. E aí você vai se identificando ali. Claro que logo, sei lá, terceira, quarta prova, você não sabe se quer fazer meia maratona, mas a vontade começa a aparecer. Pô, eu gosto, mas acabo 5 km, eu sinto que eu aguento correr um pouco mais. Aí você vai para 10. Aí você faz 10, putz, acabou os 10, fez todo o ciclo de 10, que isso é importante, você faz um ciclo de preparação, chegou lá, putz, 10, acabei sofrendo, faz uma prova de 10, 2 provas de 10. Pô, legal, eu acho que eu acabo a prova de 10 agora aguentando. E aí você vai avançando. E com isso, cara, vai vindo curiosidade sobre tênis, vai vindo vontade de experimentar um modelo novo, uma cor nova, uma coisa diferente. E aí, cara, vai chegar uma hora que seu pace vai estar ali, pô, 5 e alguma coisa, 5 e 10, 5. E aí você pensa em tênis de placa. Porque o tênis de placa de R$1.200, R$1.300, R$1.500, cara, pra você que tá correndo às vezes com pace de 7, 8, ainda não é o momento. Quer dizer que você não pode comprar? Cara, claro que não. Se for na loja, o cara vai chegar e falar, por favor, leva um desse, leva 2, entendeu? Você vai ver que é bem mais confortável. É, maravilhoso pra você. Eu comprei. Aí, assumo. Eu comprei. Culpado! Parcelado 10 aí, ó, vezes. Tá vendo? Porque aí você pensa, pô, pra eu correr... Não fale mal, tá? Que eu comprei. Fiz isso. Cara, mas aí você vê que, pô, eu preciso de um tênis desse pra correr bem? Às vezes a gente acha que sim. Fica nessa, não, pra eu poder correr bem, aí, ó, tá vendo? Me colocaram até numa esteira lá na ASICS. E você falou, nossa, é bom mesmo, né? Aí, ó. 300 metros consegui fazer. Sabe o que é isso? É marketing. É lógico, é. Cara, saí feliz, pelo menos. Então, você sai... Nossa, eu sou bom demais, agora tem um tênis de placa. Aí, ninguém me pega agora. Na hora que foi lá, o pace deu 7. Aí, fui correr de R$1.500. Fui correr e falei, ué, o que aconteceu? Cara, mas é comum, cara. Infelizmente isso é comum. Mas é porque faltou ali um ensinamento do momento certo. Daquela cabeça que era necessária naquele momento para você ter essa decisão do vale ou não vale a pena, é agora ou não é. Porque a verdade, vamos ser muito sinceros, é que o que mais importa para o pessoal que está vendendo é realmente fazer a venda. Quanto mais eles venderem, quanto mais dinheiro, mais comissão. E não dá para julgar de certa forma, mas é que o cara também, obviamente, se ele tem a oportunidade de ver que você vai comprar um tênis mais caro, ele vai te oferecer esse, porque aí é problema seu. É lógico. Então assim, qual é a grande questão? Entender para que serve cada uma dessas coisas. Por que serve a placa? Por que serve eu tenho um tênis com mais, a gente fala de drop, né? Qual a diferença do drop maior, drop menor? Entender isso. E aí vale a pesquisa. Vale a pena você entrar na internet. Hoje em dia tem tanta gente falando sobre isso, sobre essas diferenças, o que muda, qual é a diferença real da placa de carbono. É necessário? Porque assim, se tem um pace de 7, 8, ela não vai te dar toda essa impulsividade que deveria ter. Pensa que assim, a placa de carbono é como se fosse uma régua de 30 centímetros. Essa placa, se você coloca na borda da mesa e dobra, uma hora ela estica, que nem uma régua. Agora, se você não está correndo nesse pace um pouco mais baixo e tal, eventualmente ela não vai te dar esse retorno, porque você não está fazendo a dobra necessária na placa para poder te empurrar de novo. Então pensa que chega um momento que ela tem uma certa função. Se você não propõe esse estresse na placa, ela não vai te retornar nada. E aí você vai ter um tênis que tem menos amortecimento,
porque ele foi pensado para ter a placa, e além de não estar tendo tanto amortecimento, também não está tendo retorno nenhum da placa. Então, o tênis está batendo, você bate mais o calcanhar do que você consegue realmente render. E aí você acaba vendo em prova, a gente começa a bater realmente a placa no chão, e você escuta o barulho da pisada cada vez que a pessoa corre. Mas assim, dá para julgar a pessoa? Não, mas é que a pessoa talvez não pesquisou tanto e tá tudo certo. Só que você gastou uma grana à toa. Você parou de correr agora, já era. Entendi. Já foi o recado dado aqui. Gastei dinheiro à toa. Não, mas a gente fala, agora você tem que correr para pagar as parcelas, entendeu? É, lógico. Não, sai bonitinho. Sai na balada com ele. Olha lá, já pega um tênis social já. Aí, ó. Já pega um tênis e dá para sair no rolê. Então, deixa eu perguntar uma coisa. Uma pessoa que é sedentária, qual que seria o primeiro passo, então? Sabemos que não é comprar um tênis. É já contratar um profissional ou começar numa caminhada? Qual que seria? Cara, eu vou falar que assim, pra mim, ao meu ver, o primeiro passo é você buscar alguém que vai te dar orientação nutricional. Primeiro, porque não tem a ver com o seu joelho nesse momento, tem a ver com o seu coração. A primeira coisa que adapta na parte fisiológica do nosso corpo é o sistema cardiorrespiratório. A partir de 3 dias você começa a ter adaptação em cima disso. Só que, vamos desconstruir a ideia. A gente está falando de um motor. Se, cara, o que vai passar dentro desse motor for um líquido espesso, denso, vai ser mais difícil para esse motor entregar esse líquido para todo o sistema. Agora a gente vai trazer para a parte de corpo. Se o seu sangue for mais denso, mais espesso, por exemplo, a pessoa tem diabetes, tem uma coisa do tipo, e o coração tem que se esforçar muito para mandar aquele sangue, a chance dele ter algum problema, dele ter algum tipo de alteração sistêmica no corpo é muito maior. Então começa pelas orientações nutricionais, começa pela orientação profissional realmente. Aí a gente pode estar falando de nutricionista, de personal, até mesmo de fisioterapia, porque a gente está falando de instruir para sua mente, para o seu corpo. Qual é a ideia agora? A gente vai começar a mudar um estímulo maior. Vai acelerar mais o coração, vai demandar mais esforço. Então, o primeiro passo é acerta a sua alimentação e hidratação. Começa a partir daqui. Por quê? Que é uma das coisas mais importantes. Cara, né? Se você não acertar a sua hidratação e alimentação, você começa a correr, começa a dar formigamento na mão, formigamento no pé. Aí você tem problema na coluna, a coluna está ressecada, você não faz nada de exercício. Você começa a fazer qualquer coisinha, dá uma hernia de disco, começa a dar uma dor no ciático. Aí você fala, putz, eu tava bem até ontem. Fui fazer exercício para ficar saudável, tô com mais dor. Aí você fala, de onde é que veio isso? Ah, não, esporte não é saudável, vou parar. Entendeu? Então, cara, vamos combinar. Tem um índice grande de pessoa que começa e para, que nem muito. Muito, cara, muito. Infelizmente. Tem essa também, né? Ah, cara, em janeiro é aquela promessa de ano novo, né, cara? Então, promessa, tudo. Bom, prometi de novo. Vai. Sempre eu, cara. Tô vendo que isso aqui não tá legal, esse podcast, cara. Vai sair daqui com a mente diferente, cara. É lógico. Mas tá assim, certo. A ideia é que no ano novo, você pode ver tantas academias, cara, hiperlota a academia. Não importa qual é. Seja, cara, em São Roque, tem a cultura física, tem a NIL, tem a molhação. Cara, tô na NIL ali, cara. 5:30 da manhã que a mulher abre lotado. Ali. Já tem 30 pessoas. Cara, não adianta. Mas é porque é ano novo, vida nova, tudo novo, vambora, projeto verão e tal. Cara, eu vou te falar que assim, infelizmente, hoje em dia as academias como um todo, tá? Perderam uma coisa que eu acho que era essencial, que antigamente era muito presente, que é pelo menos ter o atestado médico para poder fazer a prática. Porque antigamente isso era pré-requisito. Você não podia entrar no ambiente de academia se o seu médico não falasse que você podia estar ali. Por quê? Porque oficialmente falando, se você está fazendo musculação e você pega muita carga, que é o mais comum, sem nenhuma orientação, que é o mais comum, e você começa a fazer o coração acelerar, bombear sangue, que ele não está num ambiente muito legal, digamos assim, internamente falando, e ele nem tem conhecimento disso, ele infarta. E o que me garante que o cara que está na sala ali não é, às vezes, um professor só e tem 2 estagiários, por exemplo, que os estagiários sabem lidar com primeiros socorros naquele momento, que tem o que ser feito naquele momento. Então, assim, hoje em dia o ambiente de academia, ele é um ambiente que ele é meio propício a ter coisas erradas acontecendo. Não estou falando de puxar errado a máquina, fazer o movimento errado. Não, de coisa errada no sentido de a pessoa que não tomou um pingo de água, tem 3 dias que não toma água, você toma energético e café e vai puxar ferro ali e tem um infarto, e aí? O que acontece, entendeu? Inclusive até atletas hoje em dia tá tendo bastante sinais de problemas de saúde cara, em campo, com né? certeza, com certeza. Futebol, algumas coisas. Cara, até mesmo pós-pandêmico teve muito. Aí é outro debate, né? Questão de vacina, blá, blá, blá. Mas até aí, cara, a saúde como um geral hoje em dia, como eu falei, pós-pandemia acho que o pessoal deu uma acordada para essa vida, digamos assim. Mas ainda assim é uma situação que
Infelizmente, a gente vê muita coisa errada rolando. E talvez por conta de internet também, você tem muita influência vindo da mídia hoje em dia, que o pessoal começou a buscar mais... Cara, teve fisiculturismo ano passado. O fisiculturismo foi gigantesco. Coisa do Ciban, da galera que estava mais por meio do fisiculturismo, que começaram a buscar essa vida mais, no shape que a gente fala mais forte e tal. Cara, que não necessariamente isso é saudável, porque assim, o fisiculturismo, assim como outras modalidades esportivas, demanda do seu sistema uma certa performance. Oficialmente falando, isso é uma coisa que eu gosto até de falar muito na clínica, o esporte ele não é um viés saudável no sentido de esporte de performance, são coisas bem diferentes, tá? A gente está falando de esporte para rendimento, por quê? Hoje em dia, a gente tem essa questão de colocar o treino como uma coisa bonita, todo mundo treina no Instagram, que maravilhoso. Mas se a gente for mudar um pouco os nomes, você vai ver como faz sentido. Oficialmente falando, o que a gente chama de treino, na verdade, é uma perturbação. Tá? Vamos colocar assim, o ser humano é o ser que mais se adapta na face da Terra. A adaptação do ser humano é maravilhosa. Qualquer coisa a gente se adapta. Sim. Você pode ver que se você vai pro frio lá, dá um mês ali e tal, você tá mais de boa com a situação. Então o ser humano é o que mais se adapta. Se a gente pegar o treino e trocar o nome dele de treino por perturbação, a gente começa a entender que o resultado do treino, na verdade, é uma adaptação. Você está provocando aquela parte do seu corpo tantas vezes com o passar do tempo que ela se adapta. Ela cresce para atender o que você está buscando dela. Isso vai acontecer com o peitoral, com o glúteo, com a coxa, onde você quiser. Então, a gente está falando de uma adaptação. Ou seja, essa adaptação, na verdade, que aconteceu, é para parar de incomodar. É para parar de ser difícil para você. Seu corpo falou, tá, cara, pelo amor de Deus, para com isso, eu vou te entregar o que você quer. E aí, dá 3 meses, você fala assim, você mudou? E agora? Sabe? Então, aí acaba sendo... Precisamos de alguma coisa diferente. Agora eu quero mais agora. Então, você começa a jogar mais estímulo e o corpo vai, adapta. E aí chega uma hora que você fala assim, quer saber, eu cansei dessa vida. Eu vou ficar em casa trabalhando sentado no computador. O que acontece com o seu corpo? Ele começa a perder tudo que você construiu. Ele começa a destruir essa massa. Por quê? Porque o músculo pesa na conta do seu corpo. Seu metabolismo precisa estar gastando muito mais para atender aquele músculo que você construiu. E agora, para o seu corpo, você não está mais usando, ele fala, para que eu vou guardar isso aqui? Vou jogar isso aqui fora, então. Então ele começa a desgastar. O que isso quer dizer? Que o seu corpo quer viver em economia. E quanto mais econômico você for, melhor é para o seu sistema. Ao mesmo tempo que ele se destrói também. Então, o esporte de rendimento faz o seu corpo se adaptar em vários âmbitos diferentes que às vezes não é nem saudável para ele. Porque é tanto estresse, tanta perturbação dia após dia, que, cara, o corpo começa a ficar, assim, meio confuso com o rolê, digamos assim. Tanto é que tem gente que, acaba de treinar, tem febre. Tem gente que treina tanto que passa mal, que começa a desmaiar às vezes em casa e começa a ter dor de cabeça. Eu já fiz uma época de crossfit, alguma coisa assim, que saía do treino ali e dava vontade de vomitar. É isso, mas assim, por quê? Né? Porque para o seu sistema naquele momento, naquele dia, o esforço que você propôs foi um esforço tão grande que não houve tempo dele entender o que aconteceu. E aí, na hora que acabou, beleza, tô bem. Geralmente é assim, né? Acabou, valeu, galera, até a próxima, valeu. Não tem um alongamento no final, não tem uma volta calma, não tem vou deixar o seu corpo de novo como ele estava antes, tranquilinho. Galera, valeu. Tá, todo mundo deita no chão e fica... eu morri. Entende? Mas assim, faz parte do esporte. Sim. Sabe, por exemplo, o CrossFit, ele tem um valor que eu acho legal, que é a ideia de a competitividade lado a lado. E aí... Ponto positivo, você tem ali o pessoal fazendo junto e tal. Ponto negativo, isso te faz também querer competir com quem está ali há 4 anos na sua frente já. Tem cara há 4 anos que começou 4 anos atrás, que está fazendo uma carga hoje, e você que entrou ontem e falou assim, quero fazer o que ele está fazendo. E aí você se coloca numa carga gigantesca, e aí é que é o problema. É lesão, né? Daí você entra em lesão. Entendeu? Então assim, o pessoal fala, CrossFit machuca. Cara, eu vou te falar que ele machuca se você não fizer a base. Assim como corrida machuca se você não fizer a base. A canelite ela é extremamente comum na corrida. É que ela é uma lesão que às vezes vem de cunho agudo ou crônico. Ou seja, pode estar acontecendo agora porque você correu muito, levantando muita ponta no pé. Ou pode ser uma coisa crônica que você acabou pegando há um tempão atrás e ela está ali com você, só não sabia. Entendeu? Então, o esporte, como um geral, ele não é tão saudável. Todo esporte lesiona, não tem exceções, tá? Porque eu jogo tênis. Cara, tênis lesiona. Tá. Porque eu jogo... Eu jogo beach tênis, eu tive lesão no ombro. Então, assim, todo esporte lesiona porque o caráter esportivo e competitivo não é tão saudável assim. Agora, exercício físico, é isso sim. Exercício físico você faz no funcional, você faz uma musculação, Exercício físico é tudo que você faz que tem um gasto calórico positivo. A atividade física é qualquer coisa acima do 0 de gasto calórico. Ou seja, você levantar da sua cama é atividade física. Agora, exercício físico é algo regular, programado. Você faz toda segunda, quarta e sexta. Exercício físico é saudável demais. É isso que o corpo precisa. Então, assim, se você vai fazer exercício físico, cara,
você tá mais do que certo. Mas antes de você colocar, eu vou fazer crossfit de segunda, quarta e sexta, eu vou fazer musculação de terça, quinta e sábado. Antes de se colocar nesse cronograma, vai atrás de um nutricionista, vai atrás de um profissional para ele ver como você tá, fazer uma avaliação física, ver como é que tá o seu corpo. Pô, hoje em dia não dá para você fazer uma ressonância toda vez da torta direita, lógico. mas dá para você às vezes pegar uma orientação, ver como é que tá a sua postura, porque às vezes você trabalha sentado todo dia. Aí você vai jogar trocentos quilos nas suas costas, daqui a pouco você tá com hernia de disco travado. Não, é verdade. Entendeu? Você tá lá com o ciático travado. Então, assim, tenha uma orientação básica antes de começar qualquer prática esportiva e, de preferência, qualquer exercício físico. Tá? Aí você falou até em lesão, que é legal entrar agora numa parte um pouco diferente. Foi por isso que você entrou nessa parte de empreendedorismo. Vamos falar um pouco da sua clínica agora. O que sua clínica faz? É interessante a gente falar sobre isso também, porque a clínica, ela trata lesão? Alguma coisa? Cara, como seria isso? Vamos lá. A terapia SASSI é o meu filho que eu tô criando há um tempo. Aquilo lá, cara... Eu falo que isso talvez não seja saudável. Porque eu sei. Esse eu sei. Cara, esse eu sei bem. O viés de empreendedorismo, ele vem comigo desde muito novo. Meu pai sempre foi muito do viés de empreendedorismo, assim, também. Sempre foi muito puxado por esse lado. Sempre falou muito pra gente de ser empreendedor, pra mim e pra minha irmã, inclusive. Mas talvez eu tenha sido o que mais abraçou isso, que é a ideia de assim, ter uma ideia, como que eu faço isso ser viável. Aí ele me ensinou sobre o plano de negócio, como que eu tinha que estruturar isso. Então, assim, eu entrei para a parte do empreendedorismo por conta disso, porque eu tive essa sementinha sendo plantada lá atrás na minha história e eu consegui pegar isso no pré-pandemia ali, consegui pegar o que era o meu hobby, que é anatomia, que nem eu falei, e trazer isso para somar a vida das pessoas. Então, eu comecei a atender porque eu queria pegar o que eu tinha, que eu gostava muito, que era entender sobre o corpo, e começar a levar para as pessoas que precisavam disso. Porque muita gente tem dor, mas nem entende o que é. Dói minhas costas, mas que parte? Aqui embaixo. Tá, mas o que tem aí embaixo? Não sei. Então eu te explico. Eu acho que ele tá falando para mim de novo. Tá? Eu tô sentindo uma maldade aqui. Acho que ele estudou alguma coisa antes de vir aqui. É a conversa olho no olho. Entendi. Acho que será que eu tô arqueado aqui? Peraí, volta aqui. Será que alguém trabalha o dia inteiro? Eu falei, ferrou. É comigo. Cara, mas assim, a minha entrada, vamos colocar assim, nesse viés do empreendedorismo foi porque eu enxerguei essa oportunidade. Meu pai falava muito isso pra mim. Cara, a doença do século é a dor nas costas. Porque o pessoal com o celular fica curvado o dia inteiro, fica no computador o dia inteiro, então a dor nas costas é o problema do século, sabe? Você tem que dar uma olhada nisso. E ele falava, e eu... Que nada, pô. Eu queria trabalhar com futebol, cara. Dor nas costas, tá maluco? Só que aí, vai cara... Isso aí. Então... Você vai ver. Calma, você tá crescendo cada vez mais. Só que aí, cara, foi em 2019 quando eu fiz meu primeiro curso de liberação miofascial, que eu fiz porque eu tava lá em Viçosa nessa época, e o PC, que era o cara que trabalhava comigo, era meu chefe na época. Pô, nesse período eu era professor de ginástica. Olha a mudança de viés. Eu dava aula de spinning, aula de abdominal, fui estagiário de ginástica de academia. E aí ele falou pra mim, cara, já que você gosta tanto de anatomia, vai ter um curso lá em BH. Você não quer lá fazer? Porque eu não tinha nada a perder. E ele falava que a anatomia era legal, eu gostava. E aí tinha meio que essa ideia meio similar. Ele falava uma coisa ou outra, eu achava legal de anatomia. E eu tinha um fascínio por um cara que tinha lá na academia, que ele tinha uma maleta assim, ó. Que toda vez que ele chegava eu queria olhar essa maleta que ele tinha, que era umas ferramentas prateadas. Eu falei, cara, isso é muito legal, cara. O que será que é isso? Quero ter também. E eu ficava olhando e falei, cara, parecia aquele negócio de cozinha, pessoal lá pra cozinhar e tal. E aí ele falou, vai fazer esse curso pra você dar uma olhada. Aí eu fui lá em Belo Horizonte fazer. Foi com a Supercore, uma empresa lá de BH. E aí, cara, falar que minha cabeça implodiu, assim. Eu falei, cara, eu posso pegar o que eu tenho de anatomia, que eu gosto, que eu entendo, e consigo transpor isso pra alguém, pra resolver uma dor de alguém. E aí foi que começou tudo, cara. Foi aí que eu comecei a entender que dava pra eu pegar o que era o que eu gostava e também rentabilizar isso, fazer alguma grana a partir disso. E no momento que eu comecei, a ideia era só fazer 1 para 1. Atendi, recebi, dinheiro no bolso, é nóis, entendeu? Eu acho que meu treininho tava ali, tava tudo bonitinho. Tava ali, se encaixava. Ó, atendi, dinheirinho, treino, consegui pagar academia, maravilhoso. Vida boa. A vida era muito fácil naquele momento. Não pode ficar assim. Me disseram que o começo era fácil, eu nunca entendi por quê. Agora eu entendo. Então, assim, em 2019 tudo começou, cara. A pandemia foi, assim, um momento que eu pude parar a minha vida e falar, ok, eu acho que isso é um caminho que realmente dá pra eu seguir um pouco mais. Em 2020 foi pandemia, né? O mundo todo parou, acabei mudando muito a minha realidade, voltei pra São Roque em 2021. Em 2021 foi quando eu comecei a atender aqui em São Roque. Tava passando aquele período de, acho que era zona vermelha, zona azul. Sim, que tinha aquelas negócio. adaptações, né? E aí,
começaram tal de abrir, fechar São Roque, não sei o que e tal. E aí eu comecei a atender em casa, aqui, na casa da minha mãe. Minha mãe hoje em dia, naquela época morava na Inglaterra, hoje em dia mora aqui. Mas naquela época que ela tava fora, eu morei sozinho na casa dela. E aí, cara, lá eu moldava para ser um lugar de atendimento. Era o meu quarto, e aí quando eu falava pro amigo meu, tô atendendo em São Roque, você quer vir passar comigo? Vou. Cara, eu cobrava R$70 na época, né, no pós-pandemia ali, pra poder ter uma graninha entrando, e era no meu quarto, claramente na casa de uma pessoa, aquele lugar, sabe? Imagina. Mas, pô, era assim, limpava corrimão, passava álcool em tudo, pra, pô, Covid zero, entendeu? Atendi de máscara em casa, mas foi um começo aqui em São Roque, e aí, assim, tinha amigos de escola que cresceram comigo, que começaram a ver essa ideia da liberação como, pô, é um negócio diferente, o cara é bom, vamos lá, tal. E no começo eu não acreditava, eu achava que o pessoal falava que eu era bom só porque era meu amigo, só pra tipo, vamos ajudar o cara, sabe? E aí eu comecei nisso, e aí começou a vir um pessoal que eu não conhecia na minha casa, sabe? Pra eu atender, falei, bom, tá crescendo o negócio, legal. E as coisas começaram a engrenar. E cara, graças a um amigo meu que é o Luiz, ele morou comigo um tempo, foi ele quem falou, você tá fazendo negócio, faz, entra de cabeça logo então. Eu comecei a atender, ele falou, pô, você tem que gravar vídeo. Eu falei, quer gravar vídeo, cara? Você tá maluco? Eu vou aparecer com minha cara. Tudo começa assim. E, cara, você vai fazer? Aí depois virou obrigação. Então, ele falou assim, Você viu que eu olhei, né? Aí ele falava assim, já que você vai fazer, entra de cabeça. Mergulha no negócio e faz direito. Não quer. Faz. Aí ele começava, eu vou gravar você. E começava a gravar e tal. E aí foi no momento que, pô, o mundo consumia Instagram naquele momento. Então era videozinho viral, aí negócio de apontar na tela assim e tal. E eu morria de vergonha. Mas falei, cara, eu vou ter que fazer. Se eu quiser, é aquele negócio. O que você quer, o lugar que você está almejando, às vezes o caminho dele é para onde você não quer ir. É o caminho que você está evitando. Então, assim, às vezes a gente tem que entender que o resultado que a gente está esperando está naquilo que a gente não está fazendo. É isso mesmo. E aí eu falei, cara, vou ter que fazer, vou ter que abraçar isso. E aí foi quando eu abracei de verdade, pegar o celular e começar a gravar, morrendo de vergonha, na rua, cara, andando na rua, gravando o celular pra cima. Parece que todo mundo tá olhando pra você. Não parece, todo mundo estava olhando pra mim e falou assim, o que esse moleque tá fazendo, sabe? O que esse moleque tá fazendo aqui em São Roque? O que esse moleque tá fazendo com o celular falta vai pra fazer cima? Dancinha aqui. Só faltava essa. Né? Não, mas aí, cara, começou a pegar uma força esse negócio, sabe? Porque o que eu falava sobre liberação miofascial, naquele momento, pelo menos, pouquíssima gente estava falando. Tinha um ou outro que já trabalhava com isso, mas eu acho que tava nessa também de não querer gravar vídeo, não querer pular dentro disso, entendeu? Eu falei, vou fazer esse negócio. Comecei a fazer. E, cara, começou a pegar uma força, como eu falei, que eu falei, ok, isso vai dar certo. E aí eu acabei reencontrando uma pessoa que eu conheci na época de escola do Ângulo, esse foi o bom de São Roque, você conhece muita gente, e ela por acaso estava alugando uma sala naquele momento, a hora. Ela tinha um aluguel da sala para ela e ela meio que terceirizava esse aluguel por R$20 a hora. E é lá mesmo que eu vou começar. Comecei a atender lá, cara. Chegou um momento que era R$20 a hora. Chegou um momento que eu tava pagando R$850 pra ela, R$860 pra ela. Cara. Porque, tipo assim, de tanto que eu tava usando a sala. Sim. Eu falei, acho que tá na hora de eu sair daqui. Dá um pouquinho, ampliar um pouco. E foi aí que eu mudei de espaço. Só que assim, nesse momento ainda, era uma ideia de, eu consigo fazer. Eu tô fazendo só isso, eu consigo fazer. E eu comecei a me aventurar cada vez mais em atender. E chegou um momento que eu falei, ok, tem meu espaço, abri a Terapia Sassi. Qual que era a ideia da Terapia Sassi? Levar o Eduardo Sassi para as pessoas que precisam de terapia. Entendeu? Então, o nome Terapia Sassi, ele veio porque, assim, foi uma conveniência de coisas. O nome do Instagram, que eu queria colocar, acabou sendo Terapia Sassi, porque o Instagram me ofereceu essa oportunidade, porque o que eu queria que era Eduardo Sassi, massoterapeuta, não estava rolando. Entendi. E aí, bom, Terapia Sassi foi uma coisa que eu encontrei e servia bem ao propósito. Então, assim, acabou que foi um grande achado para mim, um sentido no que eu estava fazendo, sabe? A Terapia Sassi. E, cara, chegou um momento que eu falei, eu não posso guardar isso só para mim. Não posso ter somente eu atendendo aqui, porque eu não consigo dar conta. Eu não consigo atender todo mundo que quer atender, porque chegou um momento que eu atendi de segunda a sábado. Começava às 9 da manhã, acabava 8 horas da noite. Todos os dias. Acabou seu treino, né? Acabou tudo, entende? Não tinha vida, entendeu? E aí tinha gente que fala assim, tem tempo para todo mundo, não tem tempo para mim. É difícil, entendeu? Tá na hora de ampliar mais. E aí foi quando eu comecei. Então, assim, no primeiro momento, eu tinha uma estagiária, que eu fiz foi, cara, 2021 para 22. Eu tive a Luísa, foi a primeira estagiária que trabalhou comigo, e o Jean. O Jean é um cara que eu conheci, que até hoje ele tá com a gente. Ele começou a gravar para mim.
E aí foi assim, o Luiz acabou indo embora no momento e o Jean acabou entrando na minha vida nesse mesmo momento. E ele começou a gravar para mim e a Luísa era minha estagiária. Então a ideia era ensinar ela para ela me ajudar a fazer o que eu estava fazendo e atender mais clientes. Acabou que não deu certo com a Luísa, ela teve outras coisas para poder fazer. Ela acabou saindo, ficou eu e o Jean. Depois entrou mais gente na equipe, coloquei mais 2 pessoas. O Jean seguia ali com a gente, entraram mais um cara que fazia a parte de secretariado e um outro cara para atender. Também não deu certo, os 2 saíram. Hoje em dia a gente está com uma equipe um pouco mais estruturada. Hoje em dia a gente tem a fisioterapia, tem nutrição, tem o Matias, bom, a gente tem a Aline que é a Nutri, a gente tem a Ju que é a nossa físio, e a gente tem o Matias que é eu falo que é meu aprendiz, mas é terapeuta também. E a equipe está crescendo. A gente tem também, de vez em quando, ali a aparição da galera extra que trabalha com a gente, que é o Jean, que está aí até hoje, a Tati, que é nossa secretária, a Raíssa, que trabalha com social media. Então a equipe foi crescendo. Por quê? Porque a ideia era atingir o pessoal, é levar a terapia, levar a saúde mais à frente, entendeu? Então a terapia SASS nasceu basicamente dessa vontade de levar o que eu tinha na minha cabeça de anatomia, de entendimento, sim, e desmistificar a saúde para as pessoas. E aí começou realmente a terapia SASS, o que era simplificar a saúde e levar o básico bem feito mais para frente. Entendeu? E aí, bom, acabou que nasceu aí e tá florindo hoje em dia. Hoje em dia, graças a Deus, a gente tá com uma casa de 3 andares agora, entendeu? Então, preciso assim. fazer uma visita, né? Ô, Du, coloca aí também, tem acho que as redes sociais deles aí também. Tem um vídeo dele, né? Tem um vídeo da nossa inauguração. Cara, a gente mudou pra lá, dessa casa nova, a gente tá. Agora a gente tá em janeiro, tem uns 4 meses agora. Você fez quiropraxia? Vi também. Cara, a gente trabalha com quiropraxia Seitai. Ó, pode descer um pouquinho mais. Pode descer um pouquinho mais. Ó, a gente tem alguns atletas patrocinados na nossa clínica. Pode descendo mais um pouquinho, por favor. Ali. Rapaz. Olha lá. Vai ter que dar login no Instagram, hein? Rapaz. Aí é burocracia. Aí é burocracia, aí é com vocês. Aí foi. Vai descendo um pouquinho mais. Foi em outubro nossa mudança, cara. Vai dar não. Tudo bem. Acontece. Não, faz parte. Então, e aí em outubro a gente mudou pra lá. A gente tá com esse novo espaço. Ainda estamos ampliando, tem muito que se fazer ainda. Mas, cara, assim, eu tenho orgulho de falar que tudo que a gente fez foi com o dinheiro da clínica. Nada de empréstimo, nada de investidor de fora. Tudo na base de entrar o dinheiro do que a gente está fazendo, fazer a gestão dessas finanças e reaplicar no negócio. Então, assim, eu consegui sair do que era só um atendimento em casa, com lucro basicamente 100% a princípio, para hoje em dia estar com um negócio de uma casa de 3 andares, que graças a Deus está dando super certo, o pessoal confia muito na gente, sabe? Então, assim, é um negócio que foi sendo construído tijolinho por tijolinho, sabe? Então, hoje em dia eu falo que, assim, eu fico feliz que o pessoal continua confiando na gente, continua acreditando, porque a gente trabalha de forma bem simples e honesta, a verdade é essa. A gente sempre joga muito aberto, isso aqui dá para resolver, isso aqui não dá. Putz, a gente não consegue resolver isso aqui, tem que com tal pessoa. Então, assim, o fato de eu ter boas conexões em São Roque também facilita muito. Então, cara, eu gosto de falar que assim, eu tenho muita parceria com alguns lugares específicos. Por exemplo, eu indico muita gente pro Thales, que é quiropraxista aqui em São Roque também. Fiz com ele também. Então, eu indico muita gente para treinar na cultura física, que é um ótimo parceiro nosso também. Então, assim, a gente tem conexões. Que eu me orgulho muito de ter feito. Né? Hoje Exato, em dia o network é obrigatório. Exato. E você perguntou sobre a quiropraxia. Cara, eu trabalho com uma vertente da quiropraxia que é um pouco diferente da tradicional. Eu trabalho com a quiropraxia Seitai. É uma vertente oriental de quiropraxia. Diferente da clínica, a quiropraxia clínica trabalha com ali umas correções neuromusculares, algum tipo de disfunções também. Então a gente está falando de uma coisa mais aprofundada. Exemplo, você sofreu uma lesão de acidente e tal. Então a quiropraxia clínica. Agora foi. A quiropraxia clínica. Vai descendo que é mais abaixo. Aí, ó. Esse daí é a Carol. Esse daí é outro. Ih, tem tanta história pra contar aqui, rapaz. Vai descendo mais. Já explico daquilo lá, pode ir descendo. Mais um pouquinho ainda, vai descendo. Isso daqui já foi perto da nossa inauguração. Esse aqui é meu avô. Aqui, ó. Esse vídeo aqui de baixo. Ali. Esse aí. Esse foi da nossa inauguração. Cara, foi. É surreal, né? Quando acontece isso, né? Cara, eu vou te falar que pra mim foi um momento que, confesso, minha garganta deu um nó o tempo todo. Eu sei como cara, é isso. Aí, ó. Merecido, o né? Emerson aí, ó. Olha lá, essa aí a nossa clínica tá em expansão ainda, tem muito o que se fazer. Mas... Curiosidade, aquela banheira de gelo lá. Cara, isso aí é uma coisa que eu vou te contar que... Puxa vida, cara. Isso daí é diferenciado, cara. Bom, só finalizar a parte da Quiro. A Quiro, cara, como eu falando, ela trabalha... A quiroclínica, que é a que o Thales faz, por exemplo, trabalha com uma correção, a pessoa às vezes sofreu um acidente e tal, tá com uma dor. Cara, é tanto que eu mando muita gente pra lá, justamente por isso, porque é uma coisa mais minuciosa. O que eu faço, trabalha muito com algumas correções posturais, trabalha com uma vertente mais assim, eu costumo dizer que é um alinhamento, balanceamento cambágico que a gente
faz. O que o Thales faz é um trabalho minucioso para investigar dentro da máquina, né? Ali, entendeu? Exato. Então, as duas se complementam. Tanto que eu mando muita gente pro Thales e ele manda gente pra mim. O pessoal fala, eu vou passar com você porque é mais barato. Cara, não é a mesma coisa. São propostas diferentes. São propostas completamente diferentes, entendeu? Então, essa é uma questão. Então, a Kiro Seitai, ela tem o seu valor enorme. Tá? Se a gente for falar de fatores históricos, há quem diga que a Kiro Seitai nasceu até antes da Quiroclínica, tá? Porque a gente vai falar de fatores históricos vindo lá. Dr. Palmer foi quem começou a quiropraxia clínica e tal, e falam que ele viajou para a parte oriental e acabou lá descobrindo e trouxe para a parte ocidental, enfim. Não é esse o mérito, mas assim, a Kiro Seitai complementa a Quiroclínica, por isso que eu tenho muito essa parceria com o Thales também. E tem muita gente que fala, porque, nossa, você deve ter maior problema com o Thales, né, e tal. Cara, a gente é muito amigo, é muito de boa. O pessoal tem essa, sempre é muito de boa. Né? Então, inclusive, até mesmo sobre a parte de crioterapia, que é a banha de gelo, o Thales, ele fez também um curso, ele fez o curso de Wim Hof, se eu não me engano. O Wim Hof é a técnica de crioterapia mesmo. Eu fiz só um workshop, tá? Eu fiz um workshop para poder me aprofundar um pouco mais e o resto foi estudo por conta. Porque, como eu falei, os estudos hoje em dia não dependem mais de você fazer um curso específico, você tem que estar lá. Claro que, é fundamental você estar fazendo um curso, não é isso que eu estou falando. Mas você pode absorver muito conhecimento por, às vezes, fazer um curso online diferente e tal, fazer uma imersão em casa, fazer o dia a dia ali na banheira. Então, assim, o workshop que eu acabei fazendo de Wim Hof, ele me apresentou um protocolo básico de recovery, que é um protocolo de você ficar 1 minuto em pé ali, depois faz a imersão de acordo a quantos graus você está com aquela água gelada ali. Então, assim, é um protocolo simples, tem muito que estudar? Putz, cara, sempre tem muito que estudar. Eu não sou dono do conhecimento nunca. Só que assim... Todo dia muda, né? Então, só que a banheira de gelo, ela traz uma recuperação tão essencial para o corpo, principalmente para quem quer performar mesmo, que, cara, eu não descarto de forma alguma você que está fazendo 5, 10 km passar pela experiência. Porque a gente está falando de acelerar a recuperação da sua fibra muscular. Está falando de otimizar o que o seu corpo vai fazer para te recuperar, para poder te fazer performar de novo mais cedo. Então, agora, a gente vai iniciar agora em fevereiro o recovery lá na clínica. É uma coisa que a gente está trabalhando como a gente vai fazer essa divulgação, oficialmente falando, porque em São Roque, oficialmente, ainda não tem uma clínica que faz esse trabalho específico, né? Então, o que a gente vai fazer agora são todas as etapas de um recovery. Você vai fazer bota de compressão, depois você vai fazer banho de gelo, depois você vai fazer liberação miofascial. Tudo isso junto, numa mesma sessão, você vai sair de um e entrar no outro, enquanto você tem uma recuperação da parte de alimentação também. Você vai tomar ali um isotônico, um whey durante esse momento que você está fazendo o seu recovery. Então, é uma horinha que você está ali na clínica que você vai sair novo do seu pós-treino. Acabei de fazer um treinão de crossfit. Cara, marca com o pessoal, 3, 4 amigos, gente, vamos fazer um recovery lá na terapia SAS. Cara, você manda mensagem, agenda um horário, você vai lá pra clínica, faz todas essas etapas. Cara, até sua dignidade volta. Cara, eu quero. É pronto, bom demais, cara. Também. Vai voltar a correr. Não, a gente pode inventar qualquer esporte só pra mim passar pela banheira de gelo lá e ver como é isso aí. Vai lá. Ou entra e sai, né? Pisa não, coloca a mãozinha não, obrigado. Cara, a crioterapia, ela traz um viés mental muito grande. É você, como eu falei da corrida, é você se convencer, digamos assim, de que é uma coisa que você suporta, que dá pra fazer e que vai te fazer bem. Porque assim, o pessoal fala, nossa, minha avó falava que era ruim ficar na frente da geladeira, vai dar resfriado. E aí eu vou entrar na banheira de gelo. Eu só? Entendeu? Mas, cara, tem a ver com você entrar no desconforto e controlar a sua mente ao ponto de você achar conforto naquele meio. E eu vou te falar, depois que você faz, a vida é outra, cara. É mesmo? A vida é outra. Porque a gente tá falando de um momento que assim, é um desconforto tamanho que você fala, não tem outra opção, ou eu controlar isso aqui. E na hora que você controla, você sente, primeiro, o sangue ele sai da parte distal, ele sai das suas mãos e pés, não totalmente, obviamente, mas ele vai indo para a parte central do seu corpo. Por quê? Isso, o frio faz o que a gente chama de vasoconstrição. Ele aperta os seus vasos um pouco mais, então reduz esse fluxo sanguíneo. E todo o sangue vai para a parte central do seu corpo, como se fosse uma sobrevivência do seu corpo. Isso faz com que você se mantenha aquecido, então se você está concentrado, meditando e tal, você sente todo o seu tórax esquentando, toda a parte central esquentando, a mão, se você apoiar em algum lugar, também acaba esquentando, e aí você entra no estado de meditação. Você fica ali, vai uns 5 minutinhos e tal. Cara, na hora que você sai, parece que seu corpo tá recalibrando, tá inteiro assim, recalibrando. Tipo, no mesmo momento você fala, cara, eu tô novo, tá bom demais, dá pra ir de novo. Então,
Cara, você também vai. É bom demais, cara. É bom demais. Eu tô com. Você Atualmente, faz uma vez por semana ou não? Cara, atualmente tem feito menos, mas quando eu tava no final do meu ciclo de meia maratona, eu tava fazendo direto. Porque lá em casa eu tenho uma banheira que eu deixo lá só pra mim, né? Então, acaba o longão, eu chego em casa, tiro o tênis, ó, banheira, direto. Porque eu já fico ali e é cabeça, cara. E vou te falar, eu deixo tudo esquematizado pra assistir futebol enquanto tô lá dentro. Eu fico aqui, ó, só assistindo. Tem um tempo assim? 3, cara, 5 depende. minutos? Ó, atualmente eu fico 10 minutos. 10 minutos? Mas eu ponho a banheira a 5, 6 graus. Entendeu? Então, assim, é difícil você regular 100%, por quê? Porque a banheira, aqui eu tenho principalmente, ela é muito simples, é água, gelo e ela mantém meio que isolado termicamente. Tem banheiras que são um pouco mais chiques, que já tem a parte do motor e tal, você já regula para água com a temperatura que você quer. Então, assim, eu particularmente gosto de ficar a 5, 6 graus, 10 minutos. Tem gente que fica mais, tem gente que fica menos. No início, geralmente é cerca de 3 minutos de exposição, porque o seu corpo nunca passou por isso. Ele não sabe como lidar. Né? Exato. Então, é esse estresse que a gente tem que construir a base mais uma vez. É ser gradativo nesse estresse, porém constante. Chega uma hora que você vai falar, pô, tô a fim de fazer de novo. Porque você tá fazendo, o corpo tá acostumando. Tem até um cara na internet que ele tá, acho que, há uns 500 dias fazendo todo dia. Ele publica todo dia um Reels. Eu acompanho. Todo dia o cara posta um Reels fazendo isso. Não importa, tá tipo 1 grau, menos 4 graus, 25 graus, ele faz todo dia. E assim, é a consistência. Por quê? Você não vai morrer se você fizer. Entende? Você vai fazer. Não morreu. Vai ser desconfortável. Eu te juro que fiquei esperando, falei assim, quero ver esse cara no inverno, cara. E ele foi, cara. Vai empacotar. Cara, eu esperava, aquele dia de 5 graus, falei assim, meu filho, quero às ver vezes você entrar. Nevando, Tava cara. ali, o bicho ia, cara. Eu falei assim, não, é bicho louco do Mas caramba. tem a ver com essa constância, cara. Tem a ver com você entender que é possível e que é a sua cabeça que fala, não, vai não. Fica de boa, pô, tá quentinho aqui. O psicólogo meu falou, ele falou assim, a mente mente. É isso, todo tempo. Não adianta. E aí, é o que eu falei, a ideia é você existir depois que você foi. Se você começou, fez 1 quilômetro, tá difícil e tal, e você não tem capacidade de se convencer de que dá pra fazer, aí você larga mesmo. Um dia só não vai te matar, amanhã você volta e faz de novo, sabe? Mas só desiste depois que você vai. Só larga depois que você começou. Porque se você vai largar antes de começar, aí nem bota o tênis, bicho. Entendeu? Entendi. Então a ideia é essa. A banheira de gelo tem a ver com essa constância e essa virada de chave, vamos colocar assim. Tem a ver com você se convencer de que você pode. E aí vai. Aí uma vez que começou, não para mais. Edu, pergunta final. E essa aqui é sempre meio complexa. Ei, rapaz. Como o Edu gostaria de ser lembrado no futuro? Cara, essa pergunta é complexa. Cara, eu vou te falar que assim, eu gostaria muito de ser lembrado como um cara muito positivo, de verdade. Eu sou uma pessoa que eu não sou um cara muito ganancioso, eu não sou um cara que quer, obviamente, o mal de ninguém, mas eu quero ser lembrado como um cara positivo. Um cara que, tipo assim, você sabe que, cara, eu posso estar no pior dia da minha vida, eu posso estar num dia péssimo. Se você vier falar comigo, cara, eu vou estar o mais positivo que eu puder. E eu tenho gente que não me deixa mentir, tá? Então, assim, eu tento ser positivo o máximo do tempo. Claro que tem dias e dias, mas eu quero ser lembrado como um cara que, assim, traz um pouco de esperança às vezes, sabe? Traz um pouco de positividade por dia, porque tem muita gente negativa já. Então, se eu for somar a minha negatividade e expor ela e juntar isso com a sua, caso você tenha, com de outras pessoas, caso elas tenham, cara, fica tudo muito mal. Fica todo mundo muito mal. Então, pra mim, eu sou um cara positivo e eu gosto de levar isso um pouco à frente, levar esperança, levar um pouco mais de saúde, levar um pouco mais de positividade. Então eu acho que eu quero ser lembrado como um cara positivo, um cara que fez diferente, mesmo que todas as condições dessem o contrário, desse essa ideia de que podia ser ruim, entendeu? Que legal. Eu acho que é mais por esse caminho, cara. Eu gosto de pensar assim. Beleza. Cursos, você dá cursos pra fora, alguma coisa? Cara, agora aí finalizando, vamos lá. Assim, tem no canal, acho que pelo menos assim nas minhas redes sociais, 60%, mais uns 80% não é daqui de São Roque. Então muitas vezes cria curiosidade, querer conversar, querer perguntar. Pô, legal. Atendimento online, você vai fazer alguma coisa desse ponto, cursos? Não, então, cara, vamos lá. Primeiro, para quem não me conhece, muito prazer. Cara, assim, eu já fiz curso online, já dei curso online de autoliberação. Foi uma experiência que eu tive, que foi muito positiva. Eu tive a ajuda total da Tati, que hoje em dia é a nossa secretária da clínica. Tenho vontade de fazer cursos online, cursos presenciais ainda, mas, assim, alguns para liberação, outros para corrida. Eu acho que, assim, para corrida, a minha maior realização, por enquanto, está sendo o Team SASSI, que é a minha assessoria de corrida. Cara, essa assessoria me permite botar em prática o meu hobby e somar a vida de outras pessoas de uma forma diferente. Não só
consertando, mas botando o motor para funcionar, entendeu? Então, o Team Sassi para mim é esse outro filho que eu tô criando ainda, mas que ele é totalmente feito na base de positividade, de alegria, de se divertir, de curtir, de vivenciar o processo. Então, assim, por enquanto, os cursos que eu quero passar vão ser cursos voltados para corrida, tá? A liberação, por enquanto, é uma coisa que eu tenho meu conceito, a minha técnica, que ela é a soma de vários cursos que eu já fiz. Eu tenho mentores de liberação, mas que eu ainda prefiro aperfeiçoar ainda mais. Ter mais conteúdo, mais tempo de carreira para poder estar passando com mais firmeza, vamos colocar assim, para outras pessoas. Não porque eu sou inseguro com relação ao que eu faço, mas porque eu acho que o meu conceito ele ainda não está maturado ao ponto de ser uma referência para todo mundo que quiser aplicar. Porque depende muito do que eu tenho de conhecimento. Então, na hora que eu começar a solidificar isso a um ponto de falar, beleza, agora se eu pegar para você e escrever A, B, C, você vai entender 100% como fazer. Ainda não cheguei nesse ponto porque eu consigo ensinar o que eu estou fazendo. Tanto é que, oficialmente falando, toda semana a gente tem grupo de estudos na clínica para eu poder passar para o Matias como fazer. Então, assim, é uma questão que toda semana eu tenho que reforçar como fazer. E não dá para fazer um curso semanalmente para todo mundo que quiser aprender comigo, principalmente online, entendeu? Então, ainda não estou nessa maturação, vamos colocar assim, para poder estar passando para os outros, mas eu quero muito chegar a esse ponto, porque eu acho que a saúde não pode ser complexa. Eu acho que a gente tem que ensinar um pouco mais. Muita coisa que a gente deveria saber hoje, a gente não tem o conhecimento porque na educação física da escola a gente não aprendeu. Porque às vezes a saúde que a gente deveria saber hoje com relação à câimbra, hidratação, alimentação, devia ter vindo lá na escola, na educação física, e não veio. Então eu quero trazer para frente, para a ideia de cursos, um pouco desse complexo, que é a liberação miofascial, mais atrelado à importância da hidratação, do bom sono, do exercício, da alimentação, do estresse, entende? Entender todo esse viés, e aí sim eu vou fazer o meu curso de liberação. Por enquanto, eu quero ensinar um pouco sobre corrida, ensinar como você pode melhorar a sua técnica, como aperfeiçoar isso, como que eu fortaleço as minhas bases para a corrida. Isso sim, eu quero fazer curso, eu quero ensinar como fazer, porque querendo ou não, existe um padrão a ser passado, existem técnicas já feitas que eu posso estar ensinando para frente, mas que não é o meu conceito, é o conceito global de corrida, é uma coisa que já existe, é uma coisa que as pessoas já têm estudado sobre isso, tem artigo já sobre isso, tem artigo de biomecânica, de cinesiologia, uma série de coisas. Então, eu quero fazer cursos, eu inclusive estou próximo a fazer algo assim. Não tenho datas, não tenho nada ainda, mas eu quero muito fazer. Você tem sua rede social? Por enquanto tem o meu Instagram. Tem tanto da clínica quanto a sua. Exato. Então eu tenho o da clínica, que é a terapia.sassi. Então, por favor, quem quiser seguir pode estar seguindo. E eu tenho o meu Instagram pessoal, que é @edusassi. Não sei se dá para pesquisar rapidinho aí. @edusassi é o meu perfil que eu tô lá todo dia enchendo o saco do pessoal que me segue. Que daí ele mesmo consegue também mandar uma pergunta para você, alguma coisa, meu perfil, acompanhar, né? Exato, meu perfil é esse daqui. Assim, eu tenho publicado pouco, infelizmente, por conta do meu trabalho. Mas assim, que eu compartilho meus resultados, e uma coisa que eu queria comentar com vocês que assim, atualmente eu tenho o prazer de ser embaixador da Liquids. A Liquids é uma marca de isotônico nacional, começou há 1 ano e pouquinho agora, começou em dezembro de 23. E eu tô com eles desde o projeto beta, desde antes de ter a Liquids mesmo, era um pacotinho prateado, era até meio suspeito. Olha só. E aí, hoje em dia eles estão comigo aí nessa caminhada de corrida. E cara, eu vou falar que assim, é uma marca que tem abraçado muito, não só a mim, mas dos meus projetos também. Então assim, aqui em São Roque, atualmente, acho que temos somente eu e o Pedro Casola, eu coloquei ele lá dentro também do time da Liquids, porque é uma marca que faz muita diferença. Tem feito muita diferença para mim na performance, tá? Então, assim, a minha vida de corrida hoje em dia, eu acho que eu só consegui seguir com a base que eu tenho para continuar performando e buscando recorde pessoal, meia maratona e coisa e tal, porque eu tive a minha equipe por trás, porque eu tenho nutricionista, porque eu tenho fortalecimento. Falando desse nutricionista, precisa vir conversar aqui, né? Porque eu tenho o meu treinador, que é o Djalma, e eu tenho a Liquids comigo ali também. Então, para mim, tem sido muito positivo ter tudo isso aí. Essa equipe multidisciplinar, digamos assim, tem sido muito importante. E aí, claro, a gente pode falar sobre família, sobre relacionamentos e coisa e tal. Mas, cara, vou falar que a minha vida de corrida hoje em dia só é possível, só é realmente positiva e possível como ela é, porque eu tenho toda uma base, um time por trás. Então, assim, cara, vou falar que a caminhada é longa, tem muito que se fazer ainda. Mas, assim, pro tanto que a gente já caminhou, tá bom, né? Com certeza.
Edu, quero agradecer a sua presença aqui. Cara, um prazerzão, que isso. Tá, espero até. Vou fazer visita. Pô, lá com na certeza, clínica, por lá favor. também. Vai lá fazer banho de Espero gelo. você aqui para conversar, tá? Porque é interessante também, para desconfortos. Que também, uma das piores partes, eu acho que é a nutrição, cara. Pelo amor de Deus. Você tirar. Adoro cozinhar. Aí. Então eu que adoro cozinhar coisas gordas. Ó, agora toda essa parte. Vou aproveitar fazer o merchan aqui já, hein? O motivo pelo qual eu trouxe a Aline pro meu time é porque primeiro que ela foi a minha paciente lá na clínica. Ela é esposa do Vitor Hugo, que era meu amigo de escola, na época de ângulo ainda. E quando eu estava atendendo ela, a gente foi conversando sobre nutrição e tal, e naquele momento eu passava com outra nutricionista. E aí eu vi que ela trata a nutrição como eu tratava a anatomia, de uma forma muito descomplicada, explicando o porquê das coisas. Olha, você tem que tomar isso, comer isso, por quê? Porque isso é importante para isso. Então, cria em você essa consciência do que é importante, o porquê é importante, e aí você para de agir como aquele filho que era obrigado a ir tomar banho. Você começa a entender que, tomar banho é importante. Mas deixa ela que venha contar isso aqui. Você ela tá vai querendo explicar. Contar aqui pra... Tô vai falando cortar, que o negócio é diferenciado. Tá querendo já fazer a parte dela aqui também? Pô, daí vai ficar difícil. Mas aí o negócio é o seguinte, cara. Uma vez que você tira esse problemão da sua frente... cara, a performance vai lá em cima, viu? Tá, né? Com certeza. É outra história. Fechado? Então tá bom. Edu, brigadão. Que é isso, foi um prazer, bom demais participar. E quiser fazer episódio 2, você me chama, que tem muito o que falar. Com certeza. Daqui daria 2 horas, 3 horas fácil. Tranquilamente. Fechado? Valeu, então brigadão. É isso, cara. Pessoal, muito obrigado por vocês assistirem esse episódio excelente com o Edu aqui. Teremos mais novidades aí ao longo das semanas também. Vem acompanhar a gente, assina o nosso canal aqui que vai ter bastante novidades. É isso. Valeu, obrigado. Valeu.